Olá, queridos! Eipa! Que Deus esteja abençoando a sua vida e suprindo todas as necessidades em Cristo Jesus. Que esse ano seja um ano que o nome do Senhor seja glorificado por meio da sua vida e que você viva na total dependência desse Deus que é absolutamente o Senhor de toda a providência e que tem sustentado, gerenciado, governando o mundo pela sua providência, seja ela geral ou específica para com a sua igreja. Queridos, como vocês sabem, a proposta do nosso canal é apresentar alguns conteúdos literários, fazer resumos de algumas obras, indicar algumas obras e também doutrinários, né? E hoje quero apresentar duas propostas interpretativas sobre a doutrina da adoção ou a doutrina da adoção de filhos. E como confessionista que eu sou, tenho aqui o meu símbolo, né? O nosso símbolo de fé, onde foi sistematizado as bases doutrinárias centrais que as igrejas confessionistas, que eu faço parte e muitos fazem parte, acreditam, sendo eu presbiteriano, e também a questão, não só, mas algumas igrejas não confessionistas também acreditam da seguinte forma quanto à doutrina da adoção. E eu vou fazer uma leitura aqui. O Catecismo Maior, em sua pergunta de número 74, pergunta o que é adoção e responde da seguinte forma: adoção é o ato da livre graça de Deus em seu único Filho, Jesus Cristo, e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus, trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho, estão sob o seu cuidado e suas dispensações paternais são admitidos a todas as liberdades, privilégios dos filhos de Deus, feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiro com Cristo em glória. Aqui a nossa confissão. Essa é uma definição básica que quer dizer da seguinte forma, que aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, eles são recebidos como filhos, introduzidos a fazerem parte do número dos filhos de Deus que ele mesmo já escolheu, sejam aqueles que são introduzidos ou aqueles que fazem parte, já escolheu na eternidade. Então, a adoção de filhos, quanto a essa posição mais antiga, mais tradicional, é a crença que o Deus soberano, segundo a sua livre graça em Cristo Jesus, aqueles que foram justificados pela fé, são recebidos como filhos e tornando-se comparticipantes e feito herdeiros, co-herdeiros das promessas de Deus em Cristo Jesus. Então, não só como também recebem o Espírito de Filho que clama em seus corações, Abba, Pai. Em poucas palavras, a adoção é o ato que aqueles que são justificados são recebidos como filhos por Deus. A outra linha teológica, ela já vai ter um conflito. Ela vai dizer que o ato que nós somos recebidos como filho, ou que nós nos tornamos filho, é o ato da regeneração. Quando nós nascemos de novo, nos tornamos já filhos de Deus. Isso não quer dizer que a doutrina clássica não defende isso, porque quando você percebe a definição, tem a eleição, tem o chamado eficaz, mas aí tem a regeneração, tem o arrependimento, tem a fé. A doutrina
tradicional também crê que a regeneração é o ato que nós somos regenerados ou somos vivificados, nos é concedida a nova vida, né? Mas essa posição teológica que acredita em outra definição sobre adoção de filhos, para ele, a adoção de filhos não é o ato que Deus recebe, mas a adoção de filhos é o ato que o livre Deus, por sua livre graça e segundo os seus decretos eternos quanto à obra da redenção em Cristo Jesus, aqueles que são justificados, aqueles que são regenerados, que já são filhos de Deus, então, para eles, a doutrina da adoção é o ato de Deus colocá-los em uma posição de filhos adultos. A adoção de filho não é um ato de receber, mas é o ato de colocar em uma posição. A tradição antiga define como o ato de receber e tornar participantes dos benefícios que temos por meio do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Essa posição, ela já disse que não, a adoção de filho é o ato que Deus coloca o indivíduo numa posição. E essa posição é a posição de filho adulto. Eles têm essa definição, ou os que acreditam nessa definição, que eu tenho analisado e, em parte, eu tenho visto que também tem uma lógica, né? Não vou negar que eu tenho declinado em aceitar essa posição, porque, em parte, eu acho um pouquinho lógico. Dizem o seguinte, quanto à cultura judaica, a cultura judaica tem um costume. Quando o filho nascesse em sua idade de aprendizagem, ele era entregue a um aio, a um professor, a um rabino. E a partir daí, o rabino torna-se responsável desse menino, e esse menino é subjugado ao jugo do rabino, ou às doutrinas do rabino, ao ensinamento do rabino, a posição teológica do rabino. E o menino é ensinado a lei do Senhor, as doutrinas do Antigo Testamento naquela época, né? Porque só tinha o cano do Antigo Testamento e as tradições judaicas. Então era ensinado isso, sabendo que existia várias posições, que cada rabino tinha um jugo, né? Tinha várias posições quanto a jugo, às doutrinas. Então o rabino submetia esse indivíduo a esse jugo, e ele tinha que aprender esse jugo, viver segundo esse jugo, andar segundo esse jugo. Porém, nessa idade de criança, de adolescência, ele está sob a responsabilidade do rabino. Ele ainda é considerado um menino, uma criança, alguém responsável. Mas quando ele chega à idade de 12 anos, ele já começa a ter uma maturidade mais clara. E a partir daí, ele começa já a ser considerado como alguém adulto. E por isso que os pais, eles dão uma festa. E essa festa que eles dão é uma festa chamada como adoção. O nome da festa em português, porque tem o termo em hebraico, acho que é Merksibá, né? Não sei produzir bem o termo, mas em português o nome dessa festa é adoção. Então, o rabino, ele traz o filho, e nessa festa o pai, ele recebe o filho, falando que o filho já não é mais uma criança, agora o filho é já adulto, alguém já com maturidade sólida, clara, alguém já que já tem a capacidade de gerenciar, tomar decisões pessoais e também de gerenciar as riquezas do pai, né? Gerenciar a parte econômica da família, de trabalhar também já para o benefício econômico familiar. Então o pai o recebia, e o pai não o recebia para o tornar o filho, mas o pai o recebia do seu aio para o colocar na posição de filho adulto, para o declarar como um filho adulto. Então, para eles, a doutrina da
adoção é a doutrina que é definido, é o ato livre da soberana graça de Deus, aqueles que já foram regenerados em Cristo, justificados, são colocados na posição de filhos adultos. E a outra posição, ele vai definir que a doutrina da adoção é o ato de Deus receber aqueles que são justificados no número dos filhos de Deus. E são também postos como participantes dos benefícios da obra salvífica de Cristo, das heranças e dos benefícios paternais de Deus, hein? Entre outras coisas que recebem. Para eles, é o ato de receber. Para essa outra posição, é o ato de colocar. Não é o ato de receber. É o ato de colocar numa posição. Então, de uma forma mais clara, a tradição antiga define a justificação, a obra da adoção, a doutrina da adoção, como o ato livre de Deus de receber aqueles que foram justificados em Cristo Jesus no número de filhos, no número de seus filhos, de fazer eles, de recebê-los, de torná-los filhos, de terem os benefícios de filhos. Já a outra posição, ele vai dizer não, a doutrina da adoção é o ato de Deus colocar na posição de filho adulto. Então, o indivíduo, ele é regenerado e ele já passa a estar na posição de filho adulto. Aí eles vão fazer essa comparação com a nação de Israel, porque nós temos texto lá que vai considerar a nação de Israel como menino. Eles são meninos, por isso que eles foram submetidos ao jugo da lei. Então, aqueles que crê no Evangelho, que são regenerados segundo a pregação do Evangelho, seja ele judeu, seja ele gentios, eles são colocados na posição de filho adulto. Já na época antiga, eles ainda eram criança, por isso que eles ainda estavam, os judeus ainda eram criança, por isso que eles estavam sob o jugo da lei. Mas o judeu que se converte ao cristianismo, que é justificado em Cristo Jesus, ele é posto numa posição de filho adulto, e o gentio também é posto numa posição de filho adulto. E a outra posição diz que não. A doutrina da adoção é o ato de receber, é o ato de tornar filho. Então temos essas definições, entre outras, né, quanto à posição da doutrina da adoção. Eu não sei qual é a sua. Entre essas, provavelmente pode ter uma outra que você acredita, mas essas eu creio que são as mais predominantes. O ato de receber e o ato de colocar em posição de filho adulto. Essa última que eu apresentei muito, eu não ouvi muito ainda, acho que também tem poucos materiais que tratam sobre isso, mas a maioria é receber ou tornar. Então define a doutrina da adoção como ato que Deus recebe aqueles que são justificados, ou Deus, aqueles que são justificados, os torna filhos de Deus. Eles são tornados filhos de Deus. Aqueles que são justificados. Essa é a doutrina da adoção. Já essa posição ele fala, não. O ato de se tornar filho de Deus é o ato da regeneração. E a doutrina da adoção, segundo o costume judaico, é o ato de colocar na posição, de declarar que você já é adulto, não mais uma criança. Que Deus abençoe.